Pessoal, fazer um exercício parecido com aquele do exercício 2 da tarefa 3, tá bom? Eu dou uma equação parecida com a simétrica, só que não é simétrica porque tem um número aqui na frente do x e um número na frente do y, né? Se fosse 1 e 1, seria assimétrica. São 6 tipos de equações, tá? São todos esses 6 tipos de equações, porque cada equação serve a um tipo de propósito, né? Cada equação você vai usar para alguma coisa. E também para trabalhar a parte matemática básica, né? Essa parte passa para lá, passa para cá, resolver equação, somar fração e tudo mais, tá? Então, vamos lá, são 6 tipos. As cartesianas têm a geral, que é tudo de um lado só igual a zero, a reduzida, aonde o y está isolado, e a segmentária é que tem aquela que tem que estar 1x igual, mais 1y, sempre 1 na frente do x do y, tá? Igual a 1. Essa é a característica da segmentária. Aonde embaixo aqui do x e do y são os cruzamentos com os eixos. O P é onde cruza o eixo x, o Q é onde cruza o eixo y. A reduzida é legal porque dá os coeficientes angulares. Quando o A é positivo, a reta está subindo, ela é crescente. A gente olha da esquerda para a direita. E quando o A é negativo, a reta está descendo, né? Decrescente. E o B é o cruzamento com o eixo Y. Esse B e esse Q, eles são coincidentes. Os dois marcam o cruzamento com o eixo Y. Então, essas são as cartesianas, aquelas que a gente trabalha com a parte algébrica. Já as vetoriais, quando a gente trabalha com vetores, tá? A vetorial em si é o nosso vetor geral, né? X, Y, que são nossas variáveis. X1, Y1 é um ponto que você conhece, você sabe, enxerga os números deles. E o AB é nosso vetor diretor, é o vetor que dá a reta. E o T é um número real qualquer. Variando o T, a gente consegue os demais pontos, tá? Então, o X, Y, se eu separar eles em duas linhas, eu tenho as paramétricas, né? Então, o X, X1, AT, Y, Y1, BT. Então, essas são as paramétricas, é separado o x do y. É como se a gente lesse em colunas, né? Ó, xy aqui está escrito na linha, aqui na paramétrica é uma coluna. X1, Y1 é a primeira coluna depois do igual. A, B é a segunda coluna vezes o T, né? E a simétrica é quando eu escrevo x menos o ponto, né? Coordenada x1, y menos a coordenada y1, e embaixo eu coloco o vetor diretor AB, tá? Vamos ver o exemplinho que eu passei, então, ó. 3x menos 4 sobre menos 5 igual a 2y mais 1. Embaixo do 2y mais 1 não tem nada, então a gente coloca 1, tá? Para que eu coloco 1 aqui? Para ficar uma igualdade entre duas frações. Sendo uma igualdade entre duas frações, o que a gente vai ter? Uma proporção. Na proporção, a gente tem que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, a gente multiplica em cruz. Então, vamos lá. A gente vai pegar 3x menos 4 vezes 1. Esse 1 aí é descartável, né? Multiplicar por 1, mesma coisa de fazer nada, né? E 2y mais 1 vezes menos 5. Aí a gente faz a distributiva, aquele chuveirinho, né? Ó, 3x vezes 1, 3x. Menos 4 vezes 1, menos 4. 2y vezes menos 5, regrinha de sinal. Mais com esse menos vai dar menos. 2 vezes 2y vezes 5 dá 10y. Né? O sinal a gente já fez. Mais com menos, menos. 2 vezes 5, 10. O y copia. E mais com menos, menos. 5 vezes 1, 5. Ok. Aí eu estou querendo fazer geral primeiro. Então, a gente vai colocar tudo de um lado só, igual a zero. O 10y está subtraindo, passa somando. O 5 está subtraindo, passa somando. Então, passei esse 10 para cá, o 5 para cá, não sobrou nada, eu coloquei zero. Tá quase geral, né? O que falta? Pegar os termos semelhantes, x com x, y com y e constante com constante. Então, o x só tem esse, o y só tem esse, e as constantes têm, devo 4 e tenho 5, fico com 1, né? Ou 5 menos 4 igual a 1. Pronto, essa é a nossa geral, quando está tudo de um lado só, igual a zero. Vou escrever aqui que é a minha geral. Da geral para reduzida é bem facinho, é só isolar o y, né? Então, eu escrevo
Tudo que tem y, que é o 10y, e o que não tem y passa para o outro lado. Então, 10y igual. O 3x está somando, passa subtraindo. O 1 está somando, passa subtraindo. Como eu tenho que ter o y sozinho, esse 10 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 3x menos 1 sobre 10. Assim, passei o 10 dividindo. É bom a gente separar essa fração para saber o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, 3x sobre 10 menos 1 sobre 10. Pronto, está separado. Ó. Esse 10 está dividindo tudo, o menos 3x e o menos 1. Então, a gente pode separar assim, em duas frações. Então, coeficiente angular menos 3 décimos e o linear menos 1 décimo. Pronto, aqui está o y igual, essa já é a reduzida. Então, já conseguimos achar aqui a equação reduzida. Belezinha. Agora, eu preciso da segmentária. A próxima equação, né? Para achar a segmentária, a gente pode pegar a geral mesmo. Vamos copiar aqui a geral. Não, que a gente acabou de achar aqui. Qual é a amarelinha? Essa equação geral, para chegar na segmentária, é bem simples. O que a gente faz? Isola a primeira constante. Esse númerozinho que está sozinho aí. Tá 1, eu passo para lá menos 1. Certo? Certinho. Aí, então, eu vou dividir tudo por esse número. Então, vai ficar ó, 3x dividido por menos 1, 10y dividido por menos 1, igual a menos 1 dividido por menos 1. Isso. Então, ó, o que aconteceu aqui? Esse número que eu passei para lá, né, com menos 1, ele sempre vai ser dividido tudo. Tudo a gente vai dividir por ele. Então, ó, o 3x dividido por menos 1, 10y por menos 1, menos 1 por menos 1. Para quê? Para esse coeficiente aqui, o termo independente, para o termo independente ficar igual a 1. Então, a gente já tem isso, né? Porque qualquer número dividido por ele mesmo, 1, né? Então, aqui a parte vai ser 1. Belezinha. Tá quase segmentário. O problema é esse 3 e esse 10, né? Quando eu tenho uma fração, eu posso simplificar em cima e embaixo por um número igual, pelo mesmo número, né? Qualquer simplificação de fração, né? Você sabe, por exemplo, 2/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Basta simplificar por 2, né? Então, ó, vamos simplificar aqui por 3, porque tem que ser 1x, né? Então, eu divido a equação em cima e embaixo por 3, ó. Eu peguei e dividi em cima e embaixo por 3. Para quê? Por que por 3? Para cancelar esse 3 de cima, né? Já essa aqui eu tenho que dividir por 10. Era 10y, para ficar 1y dividido por 10. Como eu estou dividindo em cima e embaixo, não está alterando nada. É como se estivesse simplificando a fração, tá? Então, a gente está dividindo para simplificar a fração. E aí, eu vou conseguir 1x e 1y. Então, ó, aqui está quase pronto, tá? Quase pronto. Deixa eu colocar esse 10 em vermelhinho aqui, só para falar que eu dividi em cima e embaixo. Belezinha. Já aqui, ó, 3x dividido por 3. Simplifica, fica x. 10y dividido por 10. Fica o próprio y. Isso. E aqui embaixo já está pronto. Esse é o nosso P e esse é o nosso Q. O Q, né? O valor que está embaixo do Y, a gente já sabia que dá menos 1 décimo, né? Olha lá na reduzida para você ver. Menos 1 décimo. Lembra que eu falei? O B é o mesmo que o Q, que é o cruzamento com o eixo Y, tá? Então, essa aqui é a nossa segmentária. Ficou tudo igual a 1, viram? 1x, 1y igual a 1. Então, essa é segmentária. Agora, a gente vai para as vetoriais. Vetoriais. Para calcular a equação vetorial, a gente precisa de 2 pontos. Para calcular o vetor diretor. E também precisa de um ponto genérico, né? Então, eu tenho só as equações, não tem nenhum ponto. Mas para isso, a gente tem a reduzida, né? A reduzida serve bem para isso. Vamos copiar lá a reduzida, vai? Essa aqui é a reduzida. Então, vocês copiam a reduzida. Esse amarelão daqui, né? A gente vai trabalhar ainda com ela. Isso. E aí, ó,
A gente chuta pontos, né? Para obter 2 pontos. Escolhe X e calcula Y. Depois eu vou postar isso, por isso que eu estou escrevendo bem passo a passo, tá? Então, ó, pega a reduzida. Tá mais simples, vocês podem pegar qualquer uma, tá? A geral, a segmentária, qualquer uma que vocês tiverem. Até aquele lá na frente, lá, aquele o exercício foi dado, né? Pode pegar aquilo. Mas aqui tá mais fácil. Então, para obter 2 pontos, você escolhe X e calcula Y. Vamos escolher um X que dá para cancelar esse 10 aqui embaixo? Então, vamos pensar assim, ó. O menos 3x menos 1 tem que ser igual a 10. Não, a parte de cima tem que ser igual a 10, porque aí vai ficar 10 sobre 10, cancela. Se eu for resolver isso daqui, vai ficar, ó, menos 3x igual a 10 mais 1. Ah, vai dar 11. 11 dividido por 3 não dá. Então, vamos colocar menos 10. A gente está tentando descobrir um valor de x que dá inteiro. É obrigatório isso? Não. A gente pode trabalhar com fração. Por exemplo, se o x fosse 0, o y, ia cancelar isso aqui, não. O y ia ficar menos 1/10, né? Se o x fosse 1, ia ficar menos 4/10, né? Que dá menos 2/5. Poderia ser, mas aí a gente tem que trabalhar com fração. Eu prefiro não. Então, vamos lá. Menos 3x, só para facilitar a nossa vida, né? E ainda a gente fica... A gente já treina outra coisa, né? Resolver a equação. Então, ó, coloquei menos 10 aqui, porque menos 10 dá para cancelar com 10, né? Primeiro eu tentei com 10, não deu certo. Nunca vai ser 10 positivo aqui em cima. Mas menos 10 é fácil. Então, ó, menos 3x igual a menos 9, né? Ó, porque eu devo 10 e tenho 1, fico devendo 9. Então, o x vai ser igual a menos 9 dividido por menos 3. Se vocês preferirem, pode primeiro multiplicar por menos 1 dos dois lados aqui, né? Porque aí vai ficar assim, ó, 3x igual a 9. Não, tira o sinal daqui, tira o sinal daqui, porque menos com menos dá mais, né? Então, aqui ficaria só 9 dividido por 3, que é igual a 3. Descobri o valor que eu posso chutar aqui no x para essa conta ficar inteira. Então, vamos fazer isso? Então, x igual a 3 é um dos pontos. Vai ficar y igual a menos 3 vezes 3 sobre 10, menos 1 sobre 10. Não, eu tinha essa reduzida aqui, eu tirei o x e coloquei o valor que eu achei aqui, 3. Para quê? Para dar uma conta inteira. A gente até sabe a resposta, né? Mas vamos lá, fazer bem passo a passo. Então, ó, vai ficar menos 3 vezes 3, vai dar menos 9 sobre 10, menos 1 sobre 10. Se eu devo 9 décimos e devo 1 décimo, eu fico devendo 10 décimos, que é menos 1. Lembra que quando a gente tem uma fração para somar ou subtrair, a gente tira o MMC, para que a parte de baixo, né, o denominador, fique comum. Aqui já está comum. Se está comum, é só somar em cima. Devo 9, devo 1, fico devendo 10. Belezinha? Belezinha. Vamos ficar só esse 1 ficar para lá, que fica mais elegante. Assim. Agora tem que descobrir outro valor, porque eu quero quantos pontos? 2 pontos. Eu preciso de 2 pontos para fazer o vetor diretor, né? Vamos só anotar aqui qual ponto que a gente obteve. O x era 3 e o y menos 1. Esse é um ponto. Vou chamar ele ponto de A. Esse é o ponto A. Vamos pensar agora um outro múltiplo de 10. Por que eu estou fazendo múltiplo de 10, gente? Pensa aí, ó. Eu tentei com 10, não deu. Tentei com menos 10, deu. Porque eu quero cancelar o denominador. Esse aqui não é obrigatório, como eu falei, né? Pode estar x igual a 2. Aí vai ficar, ó, menos 3 vezes 2 dá menos 6, menos 1, menos 7 décimos. Só que vai ficar o ponto com fração. Aí, na hora de fazer as contas, fica uma conta errada danada, né? Vamos fazer com o número inteiro. Eu acho mais fácil. Depois do 10, eu múltiplo 20. Vamos por 20. Vamos ver se 20 dá certo. A gente faz um teste, né? Menos 3x igual a 20 mais 1. Olha que belezinha. 20 mais 1 é 21, né? 21 tem na tabuada do 3. Então, o x vai ser igual a 21 dividido por menos 3, que é igual a menos 7. Então, eu descobri outro ponto que eu posso chutar, menos 7. Tá? Então, a gente vai fazer essa mesma continha aqui, só que trocando o x por menos 7. Vou colocar aqui menos 7. Então, estou escolhendo o x, tá?
Estou fazendo essas continhas aqui para descobrir qual o valor que eu posso colocar no x, né? Vou diminuir um pouco isso aqui só para caber tudo na mesma linha aqui. Pronto. Assim ficou belezinha. Então, ó, coloquei menos 7. Então, aqui vai dar, ó, menos, vai dar mais, não, menos 3 vezes menos 7, vai dar mais 21 sobre 10, menos 1 sobre 10. Então, embaixo está comum, eu faço a conta em cima. 21 menos 1 vai dar 20 positivo sobre 10, que é 2. Então, o nosso ponto vai ser menos 7 e 2. Certo? E aqui eu vou chamar de ponto B. Pronto, eu tenho os dois pontos. Então, o vetor diretor, vou chamar de U, ele vai ser o AB, ou seja, B menos A. Para calcular o vetor diretor, eu pego um ponto menos outro ponto. Então, vai ser, ó, menos 7,2 menos o A, que é 3, menos 1. Tá vendo por que eu não queria que desse fração? Porque aqui a gente tem que fazer essas continhas. Claro que se não tiver jeito, vocês não encontrarem um ponto que não é fração, façam fração, igual eu fiz na sala de aula. Eu fiz um exemplo lá com fração. Então, aqui eu vou precisar, ó, menos 7 menos 3, preciso subtrair, né? E 2 menos 1. Vamos fazer essa continha. Devo 7, devo 3, fico devendo 10, vírgula, e 2 menos com menos mais 1, 3. Pronto, esse é o nosso vetor diretor U. Eu faço B menos A, belezinha. Então, nossa equação, né, vetorial vai ser XY, isso é padrão, é a fórmula. Um ponto, você tem um ponto A ou ponto B, vou escolher o A mesmo. Tanto faz, tá, gente? O A ou B. Mais o vetor diretor, que aqui é único, né? A gente acabou de calcular, vezes T. Pronto, acabou. Essa é a nossa equação vetorial. Vou olhar de amarelinho aqui. O que deu trabalhinho da gente fazer foi achar os pontos, né? Isso aqui é só para a gente tentativas, tá? Porque a gente fez algumas tentativas para achar número inteiro. Chuta o x qualquer, calcula o y. Aqui eu fiquei focado no denominador, porque aqui tem fração, só por isso, tá, gente? Se não tiver fração, chuta qualquer valor. Aqui tem fração, então, como embaixo é 10, eu queria cancelar esse 10 de baixo. Então, eu fiquei pensando aqui, como que a parte de cima, menos 3x menos 1, poderia dar um número múltiplo de 10. O 10 aqui a gente viu que não dá. Se eu colocar 10 positivo, vai ficar 11 sobre 3, ia dar fração. Se eu colocasse aqui 30, por exemplo, 30 não ia dar certo também, porque 30 mais 1, 31. 31 não tem na tábua do 3. Ou menos 31, ia dar menos 29, né? Também não ia dar certo. Então, a gente tem que fazer sempre tentativa, né? Ou chuta qualquer valor que trabalha com fração. Belezinha, depois que eu achei o meu vetor diretor, eu consegui, então, montar minha equação vetorial. Agora, da vetorial para paramétrica, um pulinho só, né? É só você escrever em duas linhas, né? Uma o x, na outra o y. Tá vendo? O que escreve aqui em linha, aqui escreve em coluna. O ponto era 3 e menos 1. Então, coloca 3 em cima, menos 1 do y, né? Embaixo. Depois, menos 10 no vetor diretor vezes o t. E embaixo, mais 3 vezes o t. Pronto. Essas são as paramétricas. Depois que achou o vetor diretor, tranquilinho. E aí, a simétrica. A simétrica, ó, é x menos o ponto que a gente pegou, dividido pelo A, o diretor A, igual a y menos o ponto que a gente pegou, menos 1, né? Dividido pelo 3, que é o B. Certo? Ó, eu peguei o quê? O 3, coloquei aqui o 3, e o menos 1 coloquei aqui. É sempre na fórmula, ó, x menos, y menos, tá?
Esse menos aqui, então, é da fórmula, esse menos é da fórmula. Esse menos aqui é do y, né, ó, que era negativo, menos 1. E embaixo, coloquei o vetor diretor, ó, menos 10 e 3. Só arrumar esse menos com menos igual a mais, pronto, acabou. Essa já é assimétrica. Se não tivesse esse menos ali, ó, menos 1, né, já daria a conta finalizada já. Então, aqui é nossa simétrica. Prontinho, gente. Esses são os 6 tipos de equação. Tá bom? Já vou postar isso lá. Se não entenderam, pergunta aí, gente.